Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos estudar a respeito da locomoção. Você já parou para pensar como é que os movimentos são realizados no nosso corpo? Como é que a gente consegue mover um braço, uma perna? O que é preciso para que todos esses movimentos aconteçam? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a respeito deles. A locomoção, ela é realizada pelo aparelho locomotor. O aparelho locomotor ele é formado por três sistemas principais, que são o sistema esquelético, o sistema articular e o sistema muscular. É claro que, além desses três sistemas, está envolvido aí o sistema nervoso, tendo em vista que o sistema nervoso ele comanda todas as funções que acontecem no nosso corpo. Então, tudo que acontece tem uma interação do sistema nervoso. Mas, quando a gente fala de aparelho locomotor, nós estamos falando a respeito desses três sistemas: sistema esquelético, articular e muscular. Na aula de hoje, nós vamos focar o nosso estudo no sistema esquelético, mas entendam que é preciso que haja interação desses três sistemas para que ocorra um movimento, beleza? Então, na aula de hoje, vamos ver o sistema esquelético, nas próximas, nós vamos ver os outros dois sistemas que formam o aparelho locomotor, beleza? Então, o sistema esquelético ele é formado por ossos e cartilagens. E os ossos e cartilagem formam o nosso esqueleto. O esqueleto humano ele é composto por 206 ossos e pelas cartilagens que estão associadas a ele. É ele quem dá a sustentação do corpo humano. Além da sustentação, alguns desses ossos ainda têm a função de proteção, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, beleza? Então, entendido que o sistema esquelético é formado pelo nosso esqueleto, vamos entender algumas repartições, alguns detalhes a mais. Começando que o esqueleto, quando a gente fala do esqueleto, ele pode ser dividido em duas grandes partes. O esqueleto axial, que é o eixo de sustentação do nosso corpo, a parte principal, digamos assim. Ele é formado aqui pela coluna, tórax e crânio. Toda essa região central aqui é o que nós chamamos de esqueleto axial. Já as pernas e braços, a gente chama de esqueleto apendicular, ok? Uma divisão simples. Essa parte central é formada pelos ossos do crânio, da coluna vertebral, da caixa torácica. Eles são o eixo, o esqueleto axial, e as pernas e braços são chamados de esqueleto apendicular. Beleza? Entendido? Vamos ver um pouquinho mais a respeito, primeiramente, do esqueleto axial. Vamos começar com a caixa torácica. A caixa torácica é formada pelas costelas, que estão ligadas na parte frontal, aqui, ó, na frente, por um osso que a gente chama de externo. Todas as costelas, com exceção das últimas aqui, olha, de um lado e do outro, todas as outras costelas, com exceção dessas últimas, estão interligadas ao osso externo. Você consegue sentir ele aqui nessa parte entre os peitos, você consegue sentir esse osso externo. Atrás, aqui na coluna, na parte das costas, esses ossos, ele é ligado à coluna vertebral. Então, as costelas se ligam à frente ao osso externo e atrás elas se ligam à coluna vertebral, ok? A caixa torácica, formada aqui pelas costelas, ela tem a função não só de sustentação, elas também participam da respiração e elas têm uma importante função, que é a de proteção dos nossos pulmões e do coração, que ficam dentro aí dessa caixa. Então, não só a função de proteção, de sustentação, mas também a função de proteção de órgãos. Belezinha?
Aqui nós temos os braços ligados a esses ossos aqui, olha. Aqui na frente a clavícula, e atrás as escápulas. E nós temos aqui as pernas, os ossos da perna ligados na pelve, ok? Então, essa estrutura básica que nós temos aqui, central, mais o esqueleto apendicular. Entendendo um pouquinho mais a respeito dele, nós vamos avançar, vamos falar um pouquinho mais sobre a coluna, ainda dentro aqui da parte da caixa torácica, vamos ver agora a coluna vertebral, que é uma parte importantíssima do esqueleto. A coluna vertebral ela é formada por 33 ossos. Entre cada ossinho desse, existe uma espécie de disco que serve de proteção para que não haja o atrito entre uma vértebra e outra, porque se não tiver esse disco ou se ele tiver desgastado, esse atrito pode causar muita dor na pessoa que tiver algum problema com esse disco aqui, tá bom? Então, entre cada vértebra existe esse disco amortecendo os impactos e diminuindo ou impedindo o atrito entre essas vértebras, tá bom? Ela também tem uma função muito importante, a coluna vertebral, porque por ela passa, entre cada vértebra dessazinha, tem um ossinho, tem um orifício, e por esses orifícios passam a medula espinhal. Nós falamos a respeito da medula espinhal quando estudamos sobre o sistema nervoso, e vocês sabem da importância da medula. Então, ela é um órgão que também precisa de proteção, assim como o cérebro, assim como o coração e o pulmão. Então, é uma parte delicada do corpo que precisa de proteção. E as vértebras, a coluna vertebral, ela dá essa proteção para a medula espinhal. Não havendo essa proteção, qualquer impacto poderia causar um grande problema para a pessoa que sofreu um dano na medula espinhal. É claro que grandes choques, grandes impactos podem quebrar uma vértebra dessa, e uma vez que uma vértebra é quebrada, a possibilidade de sofrer um dano, e dependendo da região em que vértebra esse dano ocorreu, a pessoa pode desenvolver paraplegia ou ainda tetraplegia. Então, se for na região sacral, ou na região lombar, ou até uma certa parte da zona dorsal da coluna, a pessoa pode sofrer de paraplegia, onde ela perde os movimentos da perna. Dependendo da altura desse problema, em que ela foi afetada, que a medula foi afetada, ela pode desenvolver só na certa parte da perna, paraplegia, ou da cintura para baixo. Agora, se for mais para cima, no topo da zona dorsal ou na zona cervical, já pode ocorrer tetraplegia, onde a pessoa perde o movimento de toda essa parte do pescoço para baixo ou dos ombros para baixo, tá bom? E aí ela não perde só os movimentos, ela perde também a sensibilidade no local, toda essa parte do corpo. O crânio, outra importante parte do corpo, do esqueleto humano. O crânio, ele é formado também por duas estruturas, duas partes aí. Existe o neurocrânio, que é a parte do crânio em que armazena o encéfalo, e o crânio facial, que forma aqui a face, são os ossos que estão envolvendo a região da boca, do nariz e dos olhos. Então, esse aqui é o crânio facial, e essa outra parte, onde está o cérebro, é
o crânio, o neurocrânio. O neurocrânio é formado por 8 ossos nos adultos. Eles são bem unidos, esses 8 ossos estão muito bem interligados, não há espaço entre eles. Mas, quando nasce, a criança tem um grande espaço entre esses ossos, eles não estão muito bem ligados. Então, fica uma certa área do crânio de um bebê, por exemplo, em que ele não está protegido. Essa área é chamada de moleira. Então, uma área bem onde os ossos ainda não estão encostados. Então, por isso que a cabeça da criança precisa de muito mais proteção, porque os ossos ainda não estão bem formados. Eles só vão se fechar e crescer e fechar essa moleira a partir dos 18 meses, mais ou menos. Tá? Tipos de ossos. Existem ossos longos, ossos planos e ossos curtos. Essa é uma forma de classificação um pouco mais ampla. Como que se dá essa classificação? É de acordo com o comprimento, a largura e a espessura desses ossos. Se o osso ele é mais comprido do que largo e do que espesso, ele é chamado de osso longo. É o caso do fêmur, os ossos do braço também. Então, são ossos que são mais compridos do que largos e do que espessos. Então, eles são chamados de ossos longos. Os ossos planos, eles são pouco espessos, né? São bem achatados. Então, eles são chamados de ossos planos. É o caso do ilho, que é esse osso da pelvis. E os ossos curtos são ossos que têm as 3 dimensões praticamente proporcionais. São mais ou menos do mesma espessura, mesma largura e mesmo comprimento. Então, são chamados de ossos curtos. E para encerrar essa parte da estrutura óssea, do estudo sobre o esqueleto, vamos ver um pouquinho sobre a estrutura óssea. Os ossos, eles são formados principalmente por tecido ósseo. Claro que também tem tecido conjuntivo, mas é principalmente formado por tecido ósseo. As extremidades dos ossos são encobertas por uma estrutura que a gente chama de cartilagem. A cartilagem ela vai dar uma proteção também contra atrito entre um encontro entre um osso e outro, por exemplo. O encontro entre a clavícula e o osso do braço, aqui, olha. Entre esses ossos existem a cartilagem, para impedir que durante o movimento haja um atrito mais forte entre esses ossos, já que eles são muito rígidos. Então, o atrito entre eles poderia causar algum dano. Então, a cartilagem ela vai dar esse amortecimento. Todo osso é recoberto ainda por uma membrana fibrosa de tecido conjuntivo chamado periósteo. Dessa membrana do periósteo partem vasos, veias, artérias, nervos que vão alimentar o tecido, as células desse tecido, fornecendo o oxigênio e os nutrientes que ele precisa porque, enfim, é um tecido vivo. O tecido ósseo, como eu falei, ele é predominante no osso, ele tem vários canais, além de vasos sanguíneos, como eu falei, e a região a mais externa do osso, ele é mais compacto, mais rígido, enquanto que a região interna é mais esponjosa, mais porosa também. As células do tecido ósseo são responsáveis pela produção de uma substância que vai conferir, vai dar ao osso uma certa rigidez. É a chamada matriz óssea. Essa matriz intercelular ela é formada principalmente de colágeno. Então, quanto mais colágeno nós temos no nosso organismo, é melhor,
Porque ele não dá apenas rigidez, o colágeno ele vai proporcionar flexibilidade. Um osso que tenha pouco colágeno, ele se torna muito fácil de quebrar, de sofrer alguma deformação. O colágeno também, que é uma proteína fibrosa, aliás, a matriz óssea, ela também é responsável por produzir aí cálcio e fósforo, fornecer para os ossos cálcio e fósforo, que precisa para dar rigidez também aos ossos, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a respeito do sistema ósseo, sistema esquelético, que é um sistema importante e participante na locomoção. Na próxima aula, nós vamos estudar a respeito do sistema articular. Então, não perca, assista ao vídeo da próxima aula sobre o sistema articular. Por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida pode direcionar a mim. Tchau, pessoal.